amigos, e vamos aí fazer cookies. Isso, biscoitos americanos deliciosos, que dá para você ganhar um dinheirinho. É só fazê-los, colocar em caixas bem fechadas, ou em vidro, pacotinho também, e apresentá-los. Com certeza quem come o primeiro, quer o segundo, o terceiro, e por aí em diante. Então, vale a pena você fazer cookies em casa. Você pode fazer banhada de chocolate, banhada metade apenas, ou sem banho. Excelente! Esses que eu tenho aqui para vocês hoje é uma receita autêntica americana. Então vamos lá? Vamos falar dos ingredientes primeiro. Então eu tenho aqui, observe, 2,5 xícaras de chá. Então essa farinha de trigo é passada por peneira, farinha de trigo. Nessa farinha de trigo eu já vou colocar uma pitada de sal, tá aí? E aqui do lado tem uma colher de café de vanilina, tá aí? Os dois ingredientes já misturei aqui com a farinha de trigo. Ainda vou misturar também, eu tenho aqui, ó, fermento em pó e bicarbonato de sódio. Então, uma colher de chá de fermento em pó e uma colher de café de bicarbonato de sódio. Tudo isso aqui está na farinha que nós vamos reservar. Nós vamos juntar, colocar também, eu tenho aqui 125 gramas de manteiga ou margarina derretida. 125 gramas. Ainda tenho açúcar, meia xícara de chá de açúcar, açúcar branco. Meia xícara de chá de açúcar branco. Por que falei açúcar branco? Que nós vamos precisar também de uma xícara de chá de açúcar mascavo. Uma xícara de chá de açúcar mascavo. Aqui eu tenho uma gema e um ovo. Uma gema e um ovo. Tenho cenoura. Meia cenoura, vai dar mais ou menos meia xícara de chá de cenoura ralada bem fininha. Cenoura. Eu tenho um biscoito, tipo biscoito Maria de chocolate. Eu tenho mais ou menos meia xícara de chá deles picados. Um biscoito doce picado. Nozes picadas, meia xícara de chá de nozes picadas. E aqui eu tenho 1,5 xícara de chá de chocolate picado, chocolate ao leite. Você pode usar o meio amargo, chocolate picado. Com todos esses ingredientes, nós vamos então fazer a massa dos cookies. Então aqui na tigela, nós vamos combinar primeiro a manteiga derretida com açúcar branco e também o açúcar mascavo. O açúcar mascavo. Aí, vamos com a batedeira, bater só para misturar, para combinar. E assim que se misturarem, nós vamos juntar a gema e o ovo. E aí bater aqui por mais ou menos 2 minutos. Mas se você bota a batedeira em alta velocidade, ele vai ser mais rápido aqui. Contanto que fique já clarinho. Olha aí, já clarinho. Aí, ó, já clarinho. E é nesse momento aqui que nós vamos juntar cenoura. Olha aí, a cenoura aí você vai diminuir a velocidade. Diminui a velocidade para poder misturar a cenoura. Aí. Agora, aos poucos, você vai juntar a farinha de trigo, que está misturada já com o fermento, com o bicarbonato, com a pitada de sal e com a vanilina. Aí você vai colocando aqui e a proporção que a farinha vai desaparecendo, você vai colocando, olha, mais farinha até usar a farinha toda. Então vamos lá, farinha toda. Isso. Continuando com a batedeira. Aí, trabalhando. Os demais ingredientes que eu tenho ali separados, que é o biscoito, nozes e chocolate, entram sem a batedeira, só com uma espátula. É uma massa que fica macia, mole, não vai dar para fazer bolinhas, tem que ser feito com a colher. Por isso, você terminou de misturar aqui, já vamos tirar a batedeira, daí, tirou a batedeira. E como eu falei, os próximos tem um biscoito. Biscoito, qualquer biscoito doce que você tenha. Pode ser de chocolate. Nozes picadas grosseiramente. Você colocou aqui dentro também. E agora você vai com a espátula, ó, e mistura, combina tudo isso aqui dentro. Desse jeito. Aí eu tenho chocolate picado, tá aqui, picadinho, que você vai colocar junto aos demais ingredientes.
Agora sim, mais leveza ainda você faz isso, que é para distribuir bem. E nós vamos fazer os nossos cookies, colocando num tabuleiro, tá aqui, untado com óleo e polvilhado com farinha de trigo. O forno, nesse momento, já está ligado numa temperatura de 180 graus. A massa aqui, uma vez prontinha, olha lá, essa massa. Aí, o que é que você vai fazer? Com uma colher, dessa colher bailarina, esse tipo de colher, você vai pegar porções aqui, fazendo uma bolinha e colocando aqui no tabuleiro. Desse jeito. Ele vai espalhar, por isso, você não coloca um perto do outro, já um pouquinho distante. Você coloca o outro. Então, não deixa muito perto. Aqui a outra. E procura colocar no mesmo tamanho sempre. Vamos aqui. E nisso, você vai conseguir colocar todo o tabuleiro para levar ao forno a assar. Então, vamos lá. Mais um aqui. Vamos separar um pouquinho. Isso. Que ele vai espalhar. E uma vez que você tem todos no tabuleiro, dão bastante. Agora nós vamos levar ao forno na temperatura de 180 graus. Eles vão espalhar, vão dourar. Se dourar um lado só e o outro não, você vira o tabuleiro, vira a assadeira, mas deixa lá. Assa mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Vamos aproveitar aí, ver nossos comerciais. Eu volto já. Olá, e você já sabe cozinhar? Você conhece meus livros? Pois é, nos meus livros você pode aprender a cozinhar. Eu tenho vários e vários, principalmente triviais. Eu tenho, por exemplo, Culinária Total de número 2, onde você encontra comidas e receitas para o dia a dia, onde você poderá fazer na sua mesa almoço e jantar. Isso, então, Culinária Total de número 2. E tenho aqui o Delícias de Verão. Esse livro Delícia de Verão tem receitas assim mais elaboradas, receitas sensacionais, inclusive para lanches, sobremesas, salgadinhos, tudo aqui no Delícias de Verão. E aqui o Receitas de Verão, inclusive receitas internacionais, você vai encontrar aqui para almoços, jantares, lanches, enfim, todas as receitas gostosas que você pode colocar na sua mesa. Temos também o micro-ondas, forno e fogão. Receitas que você pode fazer no micro-ondas, pode fazer no forno e pode fazer no fogão. Também para café da manhã, almoço, jantar, receitas sensacionais. Micro-ondas, forno e fogão. Também outros livros que não são triviais, almoços do dia a dia, mas que são livros que ajudam muito. Aqui, por exemplo, Receitas Fermentadas, é aquele livro de panificação caseiro, 2 em 1. Fiz o primeiro livro, depois fiz o segundo e coloquei o primeiro dentro do segundo, por isso se chama 2 em 1. Tá aqui, Panificação Caseira de número 2. Ainda temos aqui sem doces e sem salgados. Receitas elaboradas para as suas festas, seus eventos. Receitas de docinhos e salgadinhos. E todos os nossos livros estão aqui. Olha aí, você vai encontrar através, você pode pedir através do telefone. Vamos aí anotar? 3328-7941. 3328-7941 ou 4103-3015, 4103-3015. E podemos mandar para você todos os nossos livros através do correio. Peça ainda hoje o seu. Bom, e veja bem, uma vez depois de assado, tirou do forno, não é isso? Deixou esfriar. Olha lá. Depois de frio, o que é que você faz? Coloca sobre papel manteiga. E agora exatamente que você vai entrar com a decoração. Então, vamos recapitular? Coloquei na forma, apenas untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Pronto. Coloquei todos eles e levei ao forno, um separado do outro, para assar. Retirei do forno, deixei esfriar. Retira lá da bandeja e coloca nessa outra bandeja que está com papel, mas não precisa untar. Está aqui com papel. Veja que eu já dei banho em alguns, estão ali. E esses aqui vou fazer agora com vocês. Então, aqui eu tenho um cartuchozinho de papel. Do lado de cá, eu tenho cobertura de chocolate derretido, olha aí. É o fracionado, chocolate fracionado. Primeiro você aquece essa panela, embaixo dessa outra tem água.
Aí, quando você aquecer essa, põe o chocolate picado, tampa e deixa por 2 a 3 minutos. Uma vez que ele dissolver, você com a espátula mistura. E agora, ó, é só pegar aqui porção e colocar dentro do cartucho. Não encha demais, que é para não derramar. Então, fez isso. Vamos aqui, ó, prender a boquinha do cartucho. Lá tem a pontinha que está bem fininha. Se por acaso não tiver como você gosta, você corta mais um pedacinho aqui e por aí em diante. Então, quem vai na realidade dar a espessura é o buraquinho que fica aqui. Então, vamos aqui, ó, no biscoito. Você faz isso, ó, para lá e para cá, como você faz nos docinhos. Levando para um lado e para o outro, para depois colocar os confeitos. E confeitos eu tenho bastante ali. Desde aqui do lado, são esses confeitos que você tem miçangas, você tem as coloridas, você tem estrelinhas e vários. Tem o branco, tem o dourado. Agora, dourado você não encontra fácil. Você vai fazer o dourado. Por exemplo, eu aqui tenho as estrelinhas neutras. Eu já tenho ele aqui com dourado. É só botar o pó dourado e sacudir. Eu já tenho esses aqui, ó, neutros. Se eu coloco o pó perolado, eu tenho um perolado. Aqui eu tenho estrelinhas peroladas. Aqui são dourados. São essas mesmas miçanguinhas que eu coloquei o pó dourado e sacudi. Então, o que é que você faz? Você vai pegar todas elas. Enquanto o chocolate está aqui amolecido, ó, vamos fazer bastante, porque eu tenho outras assadeiras ali. O chocolate é só para lá e para cá. Enquanto ele está amolecido, é que nós vamos colocar as miçangas. Mas você pode deixar assim também, ó, sem nada. Eu vou deixar essas aqui sem um chocolate para quem queira. E aqui, ó, pegou a miçanguinha, colocou em cima e deixou secar, porque o próprio chocolate vai fazer com que seque. Olha essa daqui, ó. Essa é aquela escura e branca daqui. Vamos colocar nesse de cá. Tá aí, ó. Então, eu tenho vários aqui para que vocês vejam. E esses eu deixei sem. É super crocante, é um biscoito delicioso. É um biscoito americano chamado cookies. Então, cookies, que é uma receita muito prática, uma receita muito boa. Não esquece que esse chocolate aqui, olha, uma vez dissolvido, sobrou. Você vai colocar numa vasilhinha, porque durante 2 ou 3 dias vai dar para você usar ainda. É só voltar para a panela aquecida que ele torna a derreter. E depois que você banha para lá e para cá, como nós fizemos, olha só o que nós vamos fazer. Eu aqui já tenho alguns com esses confeitos coloridos. Eles estão perolados, porque simplesmente eu peguei o pó pérola e joguei no perolado e ele ficou perolado. Esse com perolado. Ele normal é esse que está aqui, ó, para criança sem pérola. O de cá, eu tenho as estrelinhas de açúcar, umas estrelinhas. Se você coloca o pozinho pérola, ele vai dar essa tonalidade que está aqui, ó. E aí você pode enfeitar com algumas estrelinhas, fazendo esse acabamento. Se você colocar o pozinho dourado, é pó comestível, aí ele vai ficar assim, ó. O pó comestível dourado, fica lindo, até para você fazer embalagenzinhas para aniversário. Tá aí, o pó comestível. Aí você pode fazer também com ele preto e branco, marrom e branco, com ele todo dourado. Olha ele todo dourado aqui, ó. Deixa eu botar bolinhas, são as bolinhas miniaturas, miçangas. E você faz, olha, toda douradinha. E aí você usa a criatividade, não é isso? Eu posso colocar, vamos colocar só branco. Aqui está o branco. Só branquinho. Aí você faz isso, ó. Só o branquinho. Tá aí. Conserva bem esses confeitos assim, bem fechado, para evitar que eles amoleçam. Olha aqui, ó. Aquele preto e branco, marrom e branco. E aí eu tenho uma variedade para que vocês vejam. Bom, depois daqui você vai deixar no ar-condicionado ou na ventilação, que é para secar. Pois o chocolate precisa secar para depois você embalar. Se tiver pressa, põe rapidinho dentro da sua geladeira. Mas aqui estão os cookies decorados, que você pode servir assim ou servir sem a decoração, apenas o biscoito assado.